Fala pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Saca Só a História. No vídeo de hoje a gente vai conhecer revoltas que quase viraram a história do Brasil de cabeça para baixo. E olha, não foi só protestinho não. Teve plano de independência, Estado Islâmico, tentativa de secessão, governo popular e até revolta contra a vacina. Então já se ajeita aí, pega um café, um cuscuz e uma pipoca, porque agora você vai sacar só essas histórias absurdamente reais que poderiam ter feito o Brasil ser outra coisa completamente diferente. Então, saca só essa história. O Brasil que a gente conhece hoje, esse país gigante, cheio de contrastes, cultura rica e problemas históricos, quase foi outro em vários momentos. A história que a gente aprende na escola costuma seguir um roteiro linear. Colônia, império, república, como se tudo tivesse acontecido naturalmente. Mas a real é que no meio do caminho teve muita gente tentando interromper esse roteiro e escrever outro. E o mais doido, em muitos casos foram pessoas que estavam à margem da sociedade. Escravizados, indígenas, mulheres, trabalhadores, soldados, que tentaram mudar tudo. Algumas dessas revoltas quase deram certo. Se tivessem vencido, o Brasil seria outro Brasil. Bora ver essas 5 então? Primeiro, Inconfidência Mineira. Minas Gerais, no século XVIII, era o coração da economia colonial. Mas, no fim do século, o ouro começou a sumir. E mesmo com a produção em queda, a coroa portuguesa continuava exigindo altos tributos, especialmente os quintos, o famoso quinto dos infernos, 20% de todo o ouro extraído. Quando a meta anual não era batida, vinha a famigerada derrama, uma cobrança forçada, violenta, com soldados invadindo casas e confiscando bens. Isso revoltou a elite local, formada por militares, intelectuais e magistrados. Gente como Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga e o mais famoso de todos, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Inspirados pelo Iluminismo, pela independência dos Estados Unidos em 1776 e pelo clima pré-revolucionário da França de 1789, eles começaram a planejar a separação de Minas Gerais do resto do Brasil e a criação de uma república independente. A proposta incluía fim da derrama e de tributos abusivos, criação de uma universidade em Vila Rica, estímulo à indústria local e até o debate sobre a abolição da escravidão, embora nem todos fossem favoráveis a isso. Porém, o plano foi delatado por um dos participantes, Joaquim Silvério dos Reis, que recebeu perdão de dívidas como recompensa. Tiradentes, que era o mais radical e menos influente socialmente, virou o bode expiatório. Ele foi enforcado e esquartejado, com partes do corpo expostas como aviso para outros revoltosos. E se tivessem vencido? O Brasil poderia ter virado uma república muito antes. Talvez não houvesse o grito do Ipiranga, nem Dom Pedro, nem monarquia. E quem sabe a escravidão tivesse sido debatida com mais profundidade, logo no começo do novo país. Segundo, Revolta dos Malês. No início do século XIX, Salvador tinha uma das maiores populações africanas da diáspora. Muitos eram muçulmanos alfabetizados em árabe, praticantes, devotos do islamismo. Eles eram chamados de malês. Vivendo sob o regime brutal de escravidão, muitos desses africanos livres e escravizados começaram a se organizar. Eram, em sua maioria, iorubás e alçás, de origem nigeriana. Diferente da maioria dos escravizados, os malês tinham educação religiosa, domínio da escrita
e uma visão clara de organização social e espiritual. Em 25 de janeiro de 1835, durante o Ramadã, eles colocaram em prática uma revolta planejada com meses de antecedência. Libertaram os escravizados muçulmanos e fundaram um governo islâmico na Bahia, com base na justiça religiosa. Estavam armados com facas, lanças, armas de fogo e tinham líderes como Pacífico Licutã e Arruna. A insurreição foi coordenada com inteligência, mas foi traída por delatores, o que fez com que as autoridades estivessem preparadas. A repressão foi implacável, mais de 70 mortos, 500 presos e uma repressão cultural intensa. Livros em árabe foram proibidos, práticas religiosas muçulmanas foram perseguidas e o tráfico de muçulmanos africanos foi severamente limitado. Se tivessem vencido, o Brasil teria visto o surgimento de um Estado muçulmano independente, liderado por africanos. Isso mudaria radicalmente, não só a religiosidade brasileira, mas também a forma como a gente vê a história da escravidão. Terceiro, Revolução Farroupilha. A grande província do Rio Grande do Sul se sentia explorada pelo centro do Império. O grande produto da região era o charque, a carne seca, que alimentava os escravizados no Brasil. Claro que não todos. Mas o Império taxava fortemente o produto gaúcho, enquanto importava charque mais barato da Argentina e do Uruguai. Revoltados, os estancieiros gaúchos proclamaram a República Rio-Grandense em 1836. E em 1839, os Farroupilha invadiram Santa Catarina, criaram a República Juliana. Líderes como Bento Gonçalves, Giuseppe Garibaldi e Anita Garibaldi entraram para a história. Eles criaram moeda, constituição, bandeira e até um exército próprio, que chegou a enfrentar o exército imperial com certa vantagem. Um dos episódios mais marcantes foi o dos Lanceiros Negros, batalhões formados por homens negros, muitos dos quais lutavam pela promessa de liberdade. No fim da guerra, durante um falso jantar de confraternização, centenas deles foram massacrados de surpresa pelo exército imperial. A guerra só terminou em 1845 com acordos que garantiram anistia e integração dos líderes Farroupilha. Mas nada mudou de fato para os soldados mais pobres e os negros. Se tivessem vencido, o Brasil poderia ter se desintegrado em vários pequenos países, como aconteceu com as ex-colônias da Espanha. O mapa atual seria completamente diferente. Quarto, cabanagem. Enquanto o Sul lutava pela elite, o Norte viveu uma revolução do povo pobre mesmo. No Pará, a população vivia sob extrema pobreza e exclusão social. Indígenas, ribeirinhos, mestiços e negros eram marginalizados, enquanto a elite local explorava e reprimia. Liderados por nomes como Eduardo Angelim, Francisco Vinagre e Félix Malker, os cabanos, que viviam em cabanas ribeirinhas, tomaram o poder em Belém. Foi um dos raríssimos momentos em que as camadas populares chegaram ao controle político de uma região do Brasil. Eles queriam melhores condições de vida, fim da repressão e mais autonomia para o Pará. O Império reagiu com violência brutal. Tropas imperiais, com a ajuda de mercenários estrangeiros, massacraram dezenas de milhares de pessoas. Estima-se que 30 mil tenham morrido, o que representava cerca de 20% da população da província. Angelim acabou preso, Belém foi retomada e a elite retomou o controle com ainda mais repressão. Se tivessem vencido, o Brasil poderia ter seguido um caminho de maior descentralização ou mesmo visto o renascimento de um país amazônico. E talvez a política brasileira tivesse tido um caráter mais popular e menos elitista. 5. Revolta da vacina. Início do século XX, o Rio de Janeiro
vivia uma profunda reforma urbana liderada pelo prefeito Pereira Passos e o médico sanitarista Oswaldo Cruz. Cortiços eram demolidos para embelezar a cidade e combater doenças como varíola, febre amarela e peste bubônica. Só que as famílias pobres, expulsas de suas casas, não recebiam nenhuma alternativa. Em meio a esse caos social, o governo instituiu a vacinação obrigatória, mas com métodos autoritários. Agentes sanitários, acompanhados da polícia, invadiam casas e aplicavam a vacina à força. Isso gerou pânico e revolta. Em novembro de 1904, a população ergueu barricadas, atacou bondes, depredou edifícios públicos e travou confrontos com a polícia. Houve até a tentativa de golpe militar, com jovens oficiais tentando derrubar o governo. O governo suspendeu a vacinação, mas depois reprimiu com força. Centenas foram presos, deportados para o Acre ou humilhados publicamente. Se a revolta tivesse virado revolução, a República Velha poderia ter acabado 25 anos antes e talvez o Brasil seguisse um rumo mais democrático, com maior participação popular nas decisões públicas. Cada uma dessas revoltas mostra que o Brasil não é feito só de decisões vindas de cima. É também um país de tentativa de rupturas, de projetos alternativos, de gente comum tentando mudar o rumo das coisas. E embora muitas tenham sido derrotadas, elas plantaram sementes, influenciaram movimentos futuros, inspiraram outros rebeldes e mostraram que a história poderia sim ter sido bem diferente. E aí, qual dessas revoltas te surpreendeu? Qual você acha que deveria ter vencido e mudado o Brasil para melhor? Comenta aí, compartilha com os amigos e, claro, se inscreve no canal Saca Só História para mais vídeos como estes. Valeu e até a próxima!